Bom, então vamos lá. Então eu estava explicando para eles que Sim, existem perfeito. várias possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos para ficar menos etéreo, tá? Sim, perfeito. Por exemplo, nós estamos... Eu comentei com eles, professor, da ideia da criação do Atlas, né? então, o Atlas era o que eu ia começar, né? Aham. Fazer um Atlas de alterações radiológico, patológicas e microscópicas, né? Do mesmo caso. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar assim que a autópsia estiver voltando a funcionar, né? Então, por exemplo, então a gente pode fazer isso para diferentes órgãos, né? Sim. Então, como é que seria um bom instrumento, porque a anatomia hoje, radiológica, é muito importante na prática médica, né? E daqui a Certamente. pouco o ultrassom, com o barateamento do ultrassom, vai fazer parte da propedêutica não só dos ultrassonografistas, mas ela está presente em várias... eu desconfio que ninguém mais vai palpar a barriga daqui a um tempo. Vai todo mundo usar um ultrassom portátil e vai fazer... Você vê que na terapia intensiva, né, e em algumas salas de pronto-socorro já é de rotina, né? Você tem o FAST, você tem o ultrassom, não tenha dúvida. E é muito interessante essa ideia, professora. Eu acho que a gente poderia, essa questão a gente precisa ver a disponibilidade, né, de quanto tempo que eles, quais os dias ou quando eles vão poder estar presentes, né, de maneira presencial, né, quando tiver o desenrolar aí da iniciação, até pelo fato da gente estar em São José, mas muita coisa a gente consegue já dar encaminhamento à distância, por exemplo, troca de artigos, a gente começar a estudar o tema, começar a escrever a respeito, uma vez que a gente defina a linha de pesquisa, né, sendo... Então, estruturando isso. podia ser uma liga também, né? Uma liga acadêmica cujo produto fosse produzir essas imagens, né? Então, Interessante também. pode ser uma liga. Veja, o problema do curso de medicina é que o aluno tem tanta aula que sobra muito pouco tempo livre para ele aprender por si mesmo, né? Então, em geral, para você fazer, tá lá na hora da dissecção e fazer a atividade de fotografar peças, né, de acompanhar todo o processo, isso não tem como fazer à distância. Sim. Daria para fazer através de um curso, você entendeu? Mas o problema meu é o curso. O regimento da USP não permite que você... e a gente é regulado por uma série de normas do governo do estado. Você não pode pegar uma coisa pública, né, que é pago com dinheiro do contribuinte, e oferecer para uma entidade privada, não que seja proibido, mas terá que ter um entendimento e uma aprovação das partes. Então, não dá para eu, como pessoa física, decidir. Mas, se um aluno de qualquer unidade, qualquer faculdade, pública, privada, de qualquer área, quiser fazer uma atividade de pesquisa numa universidade pública e o professor receber, dentro dos moldes, né, que rege a iniciação científica, porque tem bolsas para isso, tem bolsa do CNPq, tem bolsa da FAPESP, ou então uma pesquisa sem bolsa, você pode fazer, né, isso. Então, e a gente, então, divide em pequenos projetos. Por exemplo, quer ver uma coisa que o ultrassom faz muito? É determinar o nível de gordura no fígado. Sim. Né, para saber se tem hepatite gordurosa, aquela coisa desse tipo, né? Alguém já calibrou isso com autópsia real? Não. Né? Alguém já pegou? Então você teria... Quer dizer, se a gente dividir em pequenos projetos, você aprende, né, a anatomia abdominal, aprende a estrutura do fígado e aprende fazer correlação com a imagem.
Os nossos casos têm passado na tomografia antes, todos, né? Os que vão para protocolos de pesquisa. Então, dá certo. Por exemplo, a análise da topografia das diferentes fases de aterosclerose em diferentes segmentos arteriais. O que é uma placa estável, instável, como ela é vista na angiotomografia, como ela é vista na macroscopia, como ela é vista no microscópio. Então, eu acho que isso poderá servir de um acervo para aprender anatomia, por exemplo, vascular. Perfeito. Né? Sim. Então, é isso que eu imagino que possa ser feito, né? Então, mas o que eu preciso definir é se isso será possível se um aluno, por exemplo, dedicar uma tarde, uma manhã, um período, porque vocês estão longe. É isso que eu quero estudar, como é que faz isso. Essa logística, né? Essa Sim, logística. sim. Entendi. Eu acho que a gente precisa pensar isso, professor, dentro, né, da possibilidade de carga horária deles, porque eles têm alguns períodos de janela, né, também. Então, aí quem tiver, por exemplo, interesse em participar de uma iniciação científica nesse sentido, o que poderia disponibilizar, o quanto que a pessoa, né, que esse aluno poderia disponibilizar de tempo e se ele teria condições de, por exemplo, nesse período, um período por semana, ou quantas vezes ele puder estar presente lá na Pinheiros. Então, esse é um ponto. E aí, acho que outra ideia que você deu, que é extremamente interessante, é a questão da liga, porque a liga, acho que a gente já consegue abarcar um número maior de alunos, e aí dentro da liga, desenvolver várias correntes, né? Então, como você mesmo disse, vários pequenos projetos, tendo a liga como pano de fundo, né? Não, a liga poderia ser uma liga de anatomoclínica. Anatomoclínica, perfeito. Porque aí a gente pode fazer tanto a parte de fazer a correlação, né? Que é o que então, morreu do quê? Você entendeu? Exatamente. Então, aí você vai discutir a doença. Você usa a liga como se fosse um PBL que começaria na autópsia. Perfeitamente. E depois iria para trás. Que é mais ou menos o modelo do curso que você teve. Exato, que é como você mesmo dizia, né? A gente vai lá na legenda, né? Que é a autópsia. Licença, o João Vitor perguntou, desculpa interromper. Sim, foi nada. O João Vitor perguntou, em finais de semana não seria possível a nossa ida para São Paulo? Aí a Isabelle... Eu diria que... Fins de semana, as janelas seriam perfeitas. O problema é o final de semana, para nós, para mim, né? É que eu já fico lá todos os dias. Você entendeu? Quer dizer, eu estou fazendo autópsia todos os dias agora na Covid, porque não tem ninguém que saiba fazer essa autópsia. Então, eu não sei se vai ter um médico que está de plantão que vai ter disposição ou interesse de ficar ensinando o aluno. Porque você, veja, você tem que convencer alguém que ele vai dar aula para aluno de graduação sem receber um tostão, só pelo prazer da aula. Essa categoria, né, de pessoas é rara no mundo atual, né? E então, as janelas de vocês, William, quais janelas geralmente vocês têm? Vocês têm algum período durante a semana, ao invés do final de semana? Então, eles estão colocando aqui, professor, que tem na sexta... Durante as sextas, não, durante as sextas, nós, pelo menos, alunos do segundo semestre, e também no primeiro semestre, normalmente nós temos uma tarde ou um período da manhã que é disponibilizado para... Depende da turma, né? Tá. Eles estão colocando aqui, professor, que eles têm... cada turma tem uma janela livre por semana, um período por semana, é isso? Então, o que eu podia fazer, então, é saber. Então, estou entendendo que na sexta-feira tem uma certa convergência e, eventualmente, na segunda... Ou terça, dependendo da turma, professor. Da turma. Bom, isso já melhora. São dias da semana, então você poderia dividir em grupos e esses alunos iriam acompanhar as autópsias do dia, sob supervisão, e vão redigir um projeto
para que eu possa, então, entrar na comissão científica da faculdade, dizendo que os alunos tais e tais da faculdade desenvolverão esse projeto, né? Sim. Sob supervisão nossa lá. Perfeito. E aí, professor, é interessante porque eu posso fazer o seguinte, a gente compila, por exemplo, na janela de terça à tarde, quais são os alunos que têm interesse em ir na janela de terça à tarde, e aí na janela de sexta de manhã, um exemplo. E aí cada um desses grupos começa a desenvolver um projeto, um pequeno projeto. Isso. Agora, né? para entrar na sala de autópsia, tá. E aí para entrar na sala não pode ser muita gente. Sim. Então, para o indivíduo para o aluno ter aproveitamento, né? Sim. Ele vai ter que ter como é que chama? Dos 2, 3 alunos por vez. Então, talvez tenha que fazer um revezamento, enquanto, por exemplo, o indivíduo pegou um caso, ele vai processar esse caso, vai avaliar esse caso, e depois entra outro. Tá, né? A gente poderia fazer grupos de 3 alunos, então? Você acha que... Poderia, e aí esse caso, por exemplo, você podia transformar esse caso num exemplo didático. Perfeito. Né? Uma anatomoclínica, quer dizer, você montaria como uma reunião anatomoclínica. Um conjunto de casos que você teria acesso à história, à informação clínica e ao mesmo tempo... Porque aí o grupo, por exemplo, vai na terça à tarde um grupo de 3 alunos, nessa terça. E aí, aquele caso que eles vão acompanhar ali naquele dia, eu os ajudo depois, eles vão pegar as informações da anátomo pra gente, e aí eu os ajudo a montar um caso... porque tem muita coisa para fazer depois do caso, né? Sim, não tenha dúvida. A gente monta como uma reunião anatomoclínica, né? Isso, uma anatomoclínica. Sim, perfeito. E aí aquele caso ali, daquele grupo, já serve de base para eles desenvolverem o projeto deles. Então, isso vai gerar um conjunto de casos e um conjunto de imagens. Tá, perfeito. E aí isso fica legal. E aí com esse banco de dados que a gente faz, de casos e imagens, a gente depois tira dali alguns subprojetos ou projetos que sejam interessantes. Isso, né? Mas os alunos vão aprender medicina. Não tenha dúvida, da melhor forma, né? Usando isso, tá bom? Não, perfeito. Tá bom, professor, então eu vou combinar com eles. Eu queria só ver se vocês têm mais alguma pergunta, porque o professor precisa ir. E aí eu vou fechar com eles esses grupos e os dias, e aí eu passo para você. Então, a perspectiva... agora é que a sala de autópsia volte a operar no início do ano que vem. Mas se algum dos alunos eventualmente quiser acompanhar as atividades que nós estamos fazendo com a minimamente invasiva para conhecer o serviço, também são muito bem-vindos. Tá bom? Só que tem que ser poucos alunos. E a gente tem que definir um dia, quer dizer, eu não posso garantir que tenha caso Covid naquele dia, né? Você não pode agendar a morte das pessoas, né? Não tem como. Mas talvez com uma checagem antes, principalmente quem morar perto de São Paulo, não for muito trabalhoso, não vá confirmando, tem caso, não tem, pode vir e a gente mostra o que está fazendo, tá bom? Perfeito, tá ótimo, professor, eu falo com você. E aí, professor, para finalizar, se você pudesse disponibilizar para mim, o que você sugere de alguma... acho que o Robbins, né, era a nossa... O Robbins é a nossa base. E tem o Bolholo, tá bom. Qual, desculpe? O Bolholo, mas tem muito artigo, viu? Acho melhor... Então, acho que talvez fosse você, né? Eu faria isso, entender por artigo. Né? Tá. E aí eu converso com você, se você puder depois me passar alguns artigos que você entende que são mais didáticos para eles começarem, porque aí a gente vai montar o grupo dos interessados, eu já passo uma literatura para eles. Mas Cibele, vamos fazer o artigo ser escolhido no momento que teve a autópsia para a gente selecionar o caso. Tá bom. É o método pedagógico TVC, te vira, carinha. Você tem uma coisa que apareceu e você vai montando o conhecimento à medida que os casos vão aparecer uma insuficiência renal. Entendi. O que aquele caso é bom para ensinar? É equilíbrio ácido básico? É doença autoimune?
É infecção urinária? Então, aí você já puxa daquele caso o que é melhor para o aluno aprender aquele conteúdo. Aí esse aluno vai ser professor dos seus colegas. Ele vai preparar uma aula, ele vai preparar o conteúdo. E ele vai exercitar o dom de síntese e de explicação. Sim, e também de pesquisa, né? Para desenvolver E de pesquisa. Esse hábito neles de ir atrás, de pesquisar os artigos. Perfeito, professor, eu só queria finalizar te agradecendo muito, né? E acho que falando, os alunos já me conhecem um pouco, mas você é uma das raras pessoas que passam pela nossa vida aí da medicina, que para mim, né, que eu chamo de mestre. E mestre não é só pelo seu conhecimento científico, que a gente sabe que tem muitos professores que são muito, né, que tem bastante estudo e conhecimento profundo na área deles, como você, mas você é uma pessoa, né, realmente diferenciada e que pensa, né, muito humana e que pensa no holístico, né, nos pacientes como um todo, na comunidade, né, no todo o entorno. Então, assim, eu sou muito privilegiada por ter sido sua aluna, né, e você vai ser meu mestre sempre, agradeço muito. Eu vou só prevenir os alunos que a professora Cibele é muito generosa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, professora. A gente volta a se falar, então. Obrigada pela oportunidade. Valeu, tchau. Tchau, tchau, professor. Turma, então, para finalizar, eu vou... Não, o professor é uma graça. E ele é incrível. Tudo bem, William? Então, eu vou... Tudo certo. Certinho? Eu gostaria o seguinte, que vocês... né, então, o William está em conjunto conversando com o pessoal do DA, né? Vocês organizaram. Parabéns aí pela organização da reunião. Então, a ideia, William, vamos tentar... se vocês puderem já selecionar, fazer uma pré-seleção, tá? Das pessoas que estão, de fato, interessadas, né? Que entenderam qual é a ideia. E aí separar e que vão ter o interesse e a disponibilidade, né, de estar presente, pelo menos em alguns dias da sua janela, lá na faculdade, né, lá na Faculdade de Medicina. E aí passar para mim quais serão as pessoas e os dias das janelas delas, tá? Então, por exemplo, na terça de manhã tem 2 pessoas ou 5 pessoas interessadas. E aí, a partir disso, a gente monta alguns grupos e aí a gente define como que a gente vai fazer essa estratégia, tá bom? Professora, e algumas perguntas que tiveram em relação a quando que vai começar e se vai ser ano que vem. Eu vi que o professor chegou até a comentar que alguns alunos que moram lá próximos podem estar indo lá conhecer, mas que nem ele falou, são 3 pessoas, né? No máximo, sim. Então, como que você pensa em fazer? Seria um grupo de 6 pessoas e vai revezando, grupo de 9? Seriam 3 pessoas mesmo? Então, acho que primeiro a gente precisa ver quantos de fato vão estar interessados. E aí a gente vai ter que subdividir por exemplo, se tiver um grupo maior, em grupos de 3 pessoas, né? Então, para ir no máximo 3 pessoas. E aí esses 3, quando forem lá, vão acompanhar alguma autópsia, né? E aí fazer todo o acompanhamento da autópsia. Então, naquele período ali da tarde, vão acompanhar toda a autópsia, né? E vão obter as informações não só da autópsia em si, mas vocês já vão ter que, aquele grupo ali de 3, vai coletar todas as informações do prontuário daquele paciente, né? Então, aquele paciente que chegou ali para autópsia, né? Ele teve o histórico prévio dele. Para quê? Para que com isso, com o histórico dele, né? Que vocês vão pegar o prontuário, mais a autópsia, a gente monte uma reunião anatomoclínica, que a gente fala. Que essas reuniões, elas acontecem no mundo inteiro, né, nos grandes hospitais, e são fantásticas, porque a gente vê todo o processo, e aí na reunião a gente vai discutir toda a parte clínica, né, então, o paciente chegou com dor no peito, isso, evoluiu assim, assado, foi a óbito. Ok, quais foram as hipóteses diagnósticas que fizeram lá durante a internação, e quais foram os tratamentos que eles deram, por que evoluiu para óbito, entendeu? E aí, quando a gente for olhar o anátomo patológico, a gente vai ver, peraí, será que as hipóteses que fizeram estavam corretas mesmo?
o tratamento estava certo mesmo? O que a gente faria diferente? Entendeu? Então, essa é a reunião anatomoclínica. E aí, a gente monta um banco de dados, né, com esses casos. Então, a gente junta, ao longo de 6 meses, por exemplo, quantos casos que a gente vai ver? Se cada vez que um grupo for lá pegar um caso, por exemplo, um caso que seja, já forma um banco de dados bem legal. E aí, a gente, no final de um período, a gente junta todos esses casos, e aí a gente vai conversando com o professor, como vocês viram, a partir dos casos que a gente viu, o que a gente pode montar de trabalho científico, entendeu? E aí é uma forma interessante da gente conseguir que vocês de uma instituição privada consigam participar, né, lá da instituição pública, sem ter nenhum conflito, né, nesse sentido, né, conflitos administrativos e tal. Então, acho que essa é uma forma interessante. E aí, William, veja com o pessoal do DA, porque eu acho que a gente poderia chamar esse programa, a gente poderia organizar isso como uma liga, né? Porque existem algumas ligas, lá na faculdade, pelo menos, lá na Pinheiros, tinha algumas ligas, né, que vocês fazem, por exemplo, a liga que você atua lá no próprio hospital, mas tinha ligas que a gente atuava externo. Então, essa seria uma ideia. Então, é uma liga, mas que a atuação da liga tem uma base para atuar externamente, que seria atuar lá na faculdade. Entendeu? E professora, eu só explicando que eu deixei meu áudio mudo por conta do barulho aqui, mas em relação a isso, seria interessante a gente explicar para o pessoal que está acompanhando agora, que essa iniciativa foi do professor com relação a um grupo de alunos, né? E como o número de interessados era muito grande, a gente precisa diminuir, né? Então algumas pessoas perguntaram se vai ter um processo seletivo, a gente consegue já afirmar que vai, né? Porque seria possível, talvez, um número de 30 pessoas mais na frente, não sei, a gente pode até conversar, mas são 50 interessados, né? Então, esse número, a Mariana e a Júlia, a Mariana, inclusive, está aqui na reunião, elas já têm uma experiência maior. Eu acho que esse número é bem alto. Então, sim, vai ter uma reunião para pessoas que estavam com dúvida, né, professor? E também, algumas pessoas perguntaram como seria também. Isso a gente ainda está desenvolvendo, né, professor? Sim. O que eu acho interessante, e aí o DA tem um papel bem importante em ajudar a gente nesse sentido, porque os interessados, né, as pessoas que se manifestaram como um interesse inicial, às vezes a pessoa tinha uma ideia. Aí, agora, nesse momento que, né, como vocês viram mesmo o professor comentando, que para fazer um trabalho legal, para a gente, né, ter um trabalho bem completo, precisa ter os períodos de acompanhamento presencial, né, para acompanhar as autópsias presencialmente e tal. E aí pode ser que, nesse momento, algumas pessoas não tenham mais interesse ou não tenham disponibilidade, né? Porque uma vez que combine, olha, naquele dia ali, naquele período, né, nessa sexta-feira à tarde, é o grupo, um exemplo, do João, da Maria e do Pedro, que vão, precisa se responsabilizar por aquele horário e, né, vai ter um professor lá esperando vocês, né, para acompanhar essa autópsia. Então, precisa ter essa disponibilidade e se responsabilizar com aquele horário com que vocês definiram que vão poder participar. Então, precisa estar claro isso. Lógico, a gente sabe que às vezes acontecem imprevistos, né, mas o imprevisto não pode ser a regra, né? Hoje eu tenho treino da Atlética, não vou. Então, assim, se você consegue separar aquele dia ali, então se a gente, vamos ver, agora depois de conversado tudo isso, quantas pessoas de fato que vão ter interesse para esse modelo, e aí, dependendo do número que tiver, daí a gente vou sentar com vocês, com o pessoal do DA, que já tem uma experiência legal nisso, para a gente ver como que a gente poderia, ficaram só 10 interessados, por exemplo. Então, como que a gente vai separar esses grupos e quais dias que eles vão, né? Então, isso acho que a gente pode fazer. Obviamente, teve algum imprevisto, mas está esperando, eram para ir 3 alunos naquele dia, poxa, será que dá para trocar e ir um outro aluno naquele dia? Não dá para ir ninguém,
porque aquele dia os outros alunos não têm janela. Ok, vão 2 só, por exemplo, entendeu? E aí, para finalizar, então, preciso que vocês conversem com todos, né, para, depois de tudo isso, veja quem ainda tem interesse, e aí vocês separem as pessoas, né, por interesse e por dia que tem de janela, tá? Os dias que tem de janela. E aí vocês me passem, porque eu vejo junto com eles se esse número que sobrar, se é possível a gente fazer em grupos para intercalar, ou não. Ó, mesmo assim tem muita gente. Então a gente vai ter que, por exemplo, selecionar 20 agora, e a gente pode até fazer uma lista de espera que eu acho bem interessante. Porque quando vai começando o processo, ciência é assim. Começa na iniciação científica, lá na faculdade era super comum. Começou na iniciação científica, às vezes começa 10 alunos. No final do ano tem um, ou às vezes não tem nenhum. Então é legal a gente ter uma lista, né, de retaguarda. Algum saiu, ou o programa está desenvolvendo legal. Tem muito espaço lá na Pinheiros, né? São 15 mil autópsias por ano. Então, assim, a autópsia é o que falta. Então, se a coisa acontecer legal, eles virem que vocês, os alunos que estão participando, estão responsáveis, estão dando conta, estão indo atrás, gente, as portas só se abrem, tá? Então, por exemplo, só vai dar 20 agora, e eu não consegui. Não fique chateado, fica na lista, se tiver interesse, que vai ter espaço muito em breve. E aí, acho que para finalizar, com relação à visita agora, né, para essas autópsias que estão acontecendo minimamente invasivas, é muito legal, né, e a gente pode até fazer uma lista à parte, tá? Quem tem interesse agora de fazer uma visita para ver como que funciona, né, essa autópsia minimamente invasiva, e aí se tiver alguém a mais, pessoa, por exemplo, não quero participar da liga, né, mas eu queria conhecer a autópsia minimamente invasiva. Aí só separem para mim uma lista com esses interessados, que aí eu vejo com o professor, e aí a gente vai passar os dias, e aí vocês veem como que vocês podem fazer, a gente combina direitinho, tá bom? Aí eu passo para vocês e aviso para o professor. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para vocês. Eu achei muito bacana também do professor dar essa ideia de liga, que assim a gente consegue englobar um número maior de estudantes, né, professor? Com certeza. Estão muito interessados e um pessoal está muito animado, e eu fiquei muito contente por conta disso. Opa, acho que meu áudio também. Mas então, continuando, o pessoal está muito animado para participar, e eu vi que estão muito interessados, né? E eu fiquei, inclusive, muito feliz com isso. Então, quanto mais pessoas puderem participar, melhor vai ser no todo, né? Sim, se tiverem de fato interessados, e como eu falei para vocês, então, assim, mas é uma liga que vai requerer, né, dedicação. Então, assim, quando for ver o caso, você viu o que o professor falou, a gente vai montar a partir do caso, os alunos ali que fizeram aquele caso, eles vão montar o caso. Obviamente, eu vou ajudar como médica, dando a orientação para vocês, né, mas, assim, vai ter que estudar artigo, vai ter que ler, o Robbins é a bíblia da patologia, então peguem o Robbins, e aí artigo científico, lembra que a gente comentou, então o livro é uma base, mas assim, o livro é o pontinha do iceberg, né, o mundo mesmo da informação está nos artigos, que é onde está atualizado, então vocês vão aprender a usar as ferramentas, né, e os artigos basicamente são todos em inglês. Ótimo, não sei inglês, velho, ótimo, excelente oportunidade para você aprender, não tem melhor, porque o artigo, a literatura, né, é toda em inglês, mas os artigos são técnicos, então é um inglês fácil, né, e eu tenho milhões de colegas que aprenderam, não sabiam nada, entrou na faculdade e aprendeu com o artigo, então vocês estão no melhor momento, tá bom? Então, não tem barreira. Não sei inglês. Ótimo, você pode fazer. Sei inglês. Ótimo, você pode fazer também. Então, a questão é ter interesse. Tem interesse, disponibilidade, vamos embora. Tá bom? Certo? Parabéns, hein, William, pela postura. O professor achou que você já era até residente. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E, professor, para finalizar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu queria primeiro agradecer também o interesse e a participação por todos, esse tempo que vocês estão disponibilizando para assistir a reunião, também eu agradeço. E... A Alissa comentou, a Alissa tem uma pergunta aqui. Se quiserem abrir o áudio, inclusive, né, professora? Facilita. Sim, ela escreveu
Se seria a cada 15 dias ou toda semana. Lissa, isso eu preciso pensar ainda, tá bom? Vai depender do número de interessados que tiver, tá? Mas às vezes a cada 15 dias pode ser algo interessante, até porque quando vocês pegarem um caso, vocês vão ter bastante trabalho, tá? Então vai pegar um caso, vai ter muita coisa para estudar. Então às vezes é legal a cada 15 dias, primeiro para dar oportunidade para um outro grupo ir, né, na semana seguinte, e para vocês terem tempo de esmiuçar o caso e fazer uma coisa bem feita, tá bom? Beleza? E aí, com relação ao processo seletivo e tal, o William e a equipe do DA vai conversar melhor com vocês sobre isso. Primeiro eles vão pegar essa lista dos de fato interessados, depois de todas essas né, questões que foram colocadas, né, pelo professor, e aí eles vão me passar, a gente vai ver o número de alunos, e aí eu vou ver se o número de interessados se dá para a gente fazer um rodízio com esses números, ou se eu vou ter que pedir para eles para a gente fazer um processo seletivo, e a gente define e publica oficialmente para vocês, o DA ajuda a gente nesse sentido. Certo, Mari? Acho que a Mariana deve estar por aí, né? Se quiser abrir o áudio, Mari. Desculpa. Pode continuar, desculpa. Não, só para dizer que eu anotei aqui algumas informações e daí depois eu converso com o William e a gente acerta. Eu acho que vai dar certo, sim. Perfeito. Então tá bom. Gente, eu preciso ir indo agora, estou à disposição de vocês e a gente volta a conversar então em breve, tá bom? E parabéns pelo interesse de vocês. E assim, não é porque é meu professor e é a minha faculdade, não, mas é uma oportunidade única. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Até mais, professora. Até. Tchau, tchau. Pessoal, as últimas dúvidas aqui do João Victor, eu vou estar repassando para a professora e, deixa eu ver, gostaria de saber se poderia visitar o laboratório no período noturno. Então, João, essa parte, que nem o professor falou, alguns alunos vão ter a oportunidade de, inclusive agora, estar indo lá visitar, e a ideia seria, então, fazer um grupo à parte para poder estar indo lá, fazer essas visitas já agora nesse ano, né, nesse período agora. Mas essa pergunta em especial eu vou ver com a professora melhor, tá? Ela teve que sair agora, como vocês puderam ver, tá? Mas eu, de novo, agradeço a participação de todos vocês, eu agradeço também o interesse de vocês, eu assim como a professora, acho essa oportunidade incrível, e eu fiquei feliz em poder compartilhar com vocês e poder estar fazendo esse processo, né? A minha ideia, o ideal, né, seria estar todos nós participando nesse projeto, né? Mas, que nem a professora falou, vai ter uma lista de espera e novas oportunidades vão estar surgindo, porque, que nem a professora estava comentando, patologia é um campo bem amplo que pode trazer eventuais outras pesquisas nesse meio tempo. Então, a gente vai desenvolver essa ideia de liga, a gente vai desenvolver a ideia da seleção, que nem está no grupo WhatsApp, o edital está em desenvolvimento, mas nós já estamos pensando em algumas ideias de seleção, umas ideias que sejam mais humanizadas, né? Porque a ideia de selecionar somente com uma inteligência conteudista, né? Um conteúdo conteudista, eu acho que não é um essencial. Então, a gente vai estar tentando deixar o processo mais humanizado possível. A gente vai buscar, se possível, colocar entrevistas, provas bem humanizadas e justas, com material à parte, que todos tenham disponibilidade, todos tenham acesso, para que seja bem equitativo o processo, tá? A Lidiane perguntou, William, se precisar de ajuda para organizar tudo, pode contar comigo. Tá ok, obrigado, viu, Lidiane? A gente agradece, a gente vê que muitas pessoas estão se disponibilizando para estar ajudando no processo. A Lidiane, a Mariana e a Júlia, inclusive, que são da DA, estão ajudando muito com relação ao edital, que elas, tanto no DA, já têm muita experiência com relação a isso, tá? A Lisa também comentou, conta comigo também, obrigado, eu agradeço de coração. Mas é isso então, tá, pessoal? Algumas pessoas, agora para o pessoal que não está aqui, mas que está assistindo a gravação, essas informações são para vocês também, tá? Espero que vocês fiquem atentos no grupo do WhatsApp e a gente vai deixando vocês a par do que está acontecendo pelo WhatsApp e
se preciso, por e-mail, se a gente não conseguir entrar em contato com você pelo WhatsApp, tá? De novo, eu queria agradecer e acho que é isso por hoje, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta? Gabriela Araújo comentou, muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriela. Se não tiverem mais perguntas, fique à vontade, tá? Pode permanecer na sala, se quiserem permanecer, se quiserem já tá saindo, se tiverem mais uma pergunta, quiserem esperar para perguntar mais tarde, fique à vontade.